Povo de Deus, a graça e a paz esteja convosco. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus tem queimado muito no meu coração esses dias. E essa palavra se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 em diante. Diz assim: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu, Ziba? Respondeu: Eu mesmo, o teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Até aqui por enquanto. Mas para entendermos essa história, eu quero compartilhar um pouco os capítulos antigamente, que está lá em 1 Samuel, versículo 20, se eu não me engano, onde Davi faz uma promessa para Jonatas, porque nessa época o Saul estava atrás de Davi para matá-lo, e Jonatas ajuda a Davi a fugir do seu pai, de Saul. E enquanto ele estava fugindo no campo, ele faz uma promessa, ele faz um acordo com Davi. Davi faz uma promessa com Jonatas, onde o Davi teria compaixão da vida de Jonatas e da família de Jonatas. E assim Davi parte, fugindo de Saul. E mais adiante, Davi fugindo de Saul, ele acaba se escondendo numa cidade de filisteus. E nessa época, os filisteus entram numa guerra com o povo de Saul, com o povo de Israel. E Saul e Jonatas estavam no meio dessa guerra. E acabaram morrendo no meio dessa guerra. E quando ficou sabendo disso, a cuidadora de Mefibosete pegou ele e fugiu com ele. Só que enquanto estava fugindo, ela tropeçou e acabou deixando o menino cair, deixando assim ele aleijado de ambas as pernas. E fugiu para Lodebar. E ele ficou lá até então, até Davi se lembrar da promessa que fez com Jonatas, por amor a Jonatas, porque ele amava muito Jonatas. Só que Mefibosete era filho do príncipe, ele era neto do rei. E ele esqueceu por um momento de quem ele era, a identidade dele. Ele era sucessor do trono. Mas Deus não esquece a promessa que Davi faz para Jonatas. E assim faz Davi lembrar dessa promessa, fazendo Davi ir atrás de um dos filhos de Jonatas, trazendo ele de volta. E essa história é uma coisa que acontece muito com todos nós. Porque quantos de nós já nos sentimos envergonhados, pecadores, e não voltamos para a casa do nosso Pai, de Jesus, não voltamos para a presença onde é o nosso lugar de reinar. Sabe, muitas das vezes agimos como esquecemos de quem nós somos, esquecemos nossa identidade e partimos para Lodebar. Só que Lodebar é como se fosse o deserto. O deserto não é para se morar, é só uma passagem. É uma passagem de aprendizado para aquilo que vai vir mais na frente. Só que Mefibosete esqueceu disso. E Deus fez Davi lembrar dessa promessa. Aí é onde eu quero continuar. Vamos continuar lendo do 6 em diante. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete, ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo que pertence a Saul, toda a sua casa dei ao filho de teu servo. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos
para que a casa de seu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do seu senhor, eu quero entrar em destaque nesse momento agora, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor manda seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete na mesa de Davi, como um dos seus filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Entendeu até aqui o que eu quero compartilhar com vocês? Mefibosete muitas das vezes tinha fugido de uma coisa que ele já era sucessor do trono, como se ele era filho de um dos reis que havia sido morto. Só que ele esqueceu disso e Deus faz ele lembrar, trazendo a Davi isso, pois ele comia à mesa, e mesa nada mais é do que um sinônimo de intimidade. E ele comia na mesa como um dos seus filhos, o filho do rei. O Mefibosete fugiu da cidade como um refugiado, se tornando coxo, pecador, e voltou praticamente como se fosse filho de rei. E essa é uma história muito comum até mesmo nos dias de hoje, pois eu comparo ela, Davi, a Deus, Jonatas a Jesus, e nós somos Mefibosete. Quantas das vezes temos fugido do propósito que Deus tem? Por causa dos nossos pecados, por causa que achamos que somos coxos. Mas deixa eu te contar um segredo. Na mesa não mostra os pés. É incrível isso que Deus falou comigo, porque muitas das vezes vemos para a igreja e pensamos, nosso pecado irá nos atrapalhar, e Deus está dizendo, não, venha como você está, só que você não vai permanecer, porque nessa mesa não existe mais pecado. Você pode escolher onde você vai sentar, pois você vai sentar como filho. E não só isso, quando você voltar à presença do rei, ele restituirá tudo que você perdeu, tudo que Satanás tirou de você. Quando você voltar nesse momento, ele vai trazer de volta e vai restituir tudo: casa, família, filhos, emprego, tudo. E é uma coisa muito linda, pois Mefibosete esqueceu disso, e Deus trouxe de volta tudo aquilo que Mefibosete esqueceu, trazendo no seu coração o sentimento de ser filho, de ser amado por alguém novamente, pois ele retirou Mefibosete do reino das trevas, da escuridão, onde Satanás dominava o seu corpo, e trouxe de volta para o reino da luz, onde ele tem livre acesso. E quando Jesus foi morto numa cruz, o véu se rasgou. Então, entenda isso. Você tem livre acesso ao Pai, pois o véu já se rasgou, e nada mais nada mais te separa da presença do Pai. É isso que eu quero trazer. Não saia dessa presença, pois Deus continua com você. Não importa o seu pecado, não importa o que você fez no passado. Entenda, na mesa do rei não mostra os pés. O pecado não existe mais na mesa do rei. Que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que essa palavra toque seus corações, e que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Shalom. A paz do Senhor.